Boa noite a todos. Estamos mais uma vez no nosso encontro de terça-feira para o Evangelho desta noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos Espírita Amor e Paz. Nós estamos temporariamente fechados, mas mantemos sempre o nosso Evangelho todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras. Eu gostaria de pedir para que vocês colocassem um copo de água, que pudessem acompanhar o Evangelho como um estudo, como um reforço espiritual, principalmente nesse momento que nós estamos nos sentindo tão isolados. E depois, nas vibrações, nós vamos fazer uma vibração intensa para todos aqueles que estão em tratamento na nossa casa, estendendo a caixa de vibrações e aos pedidos que chegam toda hora para nós de orações e a todos que necessitam. Então, que nós possamos acompanhar com serenidade e principalmente nos alimentarmos do Evangelho de Jesus. Chegou uma hora que o Evangelho falou muito, gente, falou muito. Que chegaria um tempo onde não teriam mais templos, que nós iríamos ter que procurar o templo do Pai dentro de nós mesmos. E essa centelha divina está dentro de nós. E nós estamos nesse tempo, tentando procurar essa força interior, essa centelha divina que existe em nós, que é o Criador. E procurar nos mantermos em equilíbrio e junto ao Evangelho, aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Nós temos hoje uma proposta de o Evangelho Bem-aventurados os aflitos. Nesse Evangelho de hoje, nós vamos falar do capítulo 21, do item 21, onde ele fala sobre perdas de entes queridos e morte prematura. Antes disso, nós vamos fazer uma preparação para que a gente possa se unir numa única sintonia, numa vibração gostosa, junto à espiritualidade, nos ligando ao Mestre amado Jesus. Vamos nos recolhendo interiormente, vamos rogando, Jesus nosso Mestre, esteja conosco nesta hora, nos auxilie trazendo a sabedoria para conduzirmos a nossa existência. Abençoa o nosso propósito de ouvir as Tuas palavras e que ela possa vir de encontro às nossas aflições, acalentando as nossas necessidades e nos dando rumo a seguir o nosso caminho. Principalmente o entendimento para o momento que estamos vivenciando. E assim nós pedimos a permissão do plano espiritual para iniciarmos o nosso Evangelho da noite de hoje. Quando ele diz aqui, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, está nesse capítulo a perda de entes queridos, porque ele fala desse consolo e ele fala sobre essa dor. Aqui nós colocamos que ver a sombra da morte pairar sobre os nossos entes queridos, sem que nós possamos fazer nada, e ela ceifar o nosso ente querido, hoje ainda, sem nós nem podermos nos despedir, é um sofrimento muito grande. E Emmanuel diz isso, que ele diz assim, é como se nós tivéssemos despedaçado a nossa alma. E temos que continuar vivendo. Se nós pegarmos essa primeira parte que Emmanuel nos alerta, que perder um ente querido é despedaçar a nossa alma e continuar vivendo, nós já estamos falando do capítulo 21, né? Porque no racional, no privilégio de a gente dizer que é espírita, nós entendemos que é a vontade de Deus, que era a hora da pessoa, que tinha que ser assim, mas no emocional, no humano, a gente se despedaça. E despedaça mesmo. A gente chora, a gente fica triste, a gente perde às vezes até a vontade de continuar vivendo. Hoje, um pouquinho antes de começar o Evangelho, eu estava escutando um depoimento
de uma moça na televisão, onde ela dizia assim, o meu avô ontem falou comigo pela internet, ele estava hospitalizado, né, com coronavírus, esse vírus que está aí, e ele falou, será que amanhã eu tenho alta? E hoje ele veio a desencarnar. E ela conta que esse avô, ele era um avô que provia tudo para a família, que amava os filhos, os netos, a bisneta, e que ele não se alimentava antes de ver que todo mundo estava bem servido. Ele unia a família, ele reunia a família, e ela declara que a morte dele hoje despedaçou a família, que não existe mais família, que não existe mais vontade de viver. Isso ela falou agora num depoimento na televisão. E eu pergunto para vocês, será que esse foi o propósito de vida do avô dela? Será que uma pessoa que viveu a vida inteira honrada, suprindo a sua família, unindo a sua família, trazendo alegria para a sua família, estaria em paz? Uma vez que ele cumpriu a parte dele, nós vamos entrar nesse pedaço daqui a pouquinho, sabendo que tudo isso não valeu nada. Ele não deixou nenhum legado. Todo mundo se desestruturou, todo mundo se despedaçou. Nós precisamos honrar essa vida, honrar o propósito que ele teve. Da mesma forma que nós precisamos honrar o Pai Criador. O Pai Criador, ele nos dá a oportunidade da vida. Mas muita gente diz assim, a vida não é uma só, nós temos várias vidas, ou então outros dizem assim, tem que aproveitar que a vida é uma só. E eu venho falar que a vida é uma só mesmo. A vida é uma só. O Pai nos criou, nos colocou nesse planeta, em outros planetas, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente tivesse aprendizado, para que a gente fizesse laços amorosos, para que a gente se fortalecesse como espírito. E nós, como espíritos viajantes, uma hora nós estamos encarnados, outra hora nós estamos desencarnados. Uma hora nós temos um tipo de aprendizado, outra hora nós temos outro tipo de aprendizado. Nós somos viajantes. A eternidade é o nosso objetivo, fomos criados para a eternidade. Porém, nós pedaçamos, nós mudamos de roupa, mediante a necessidade que nós temos. Eu tenho dificuldade de perdoar, então eu vim numa encarnação para que eu possa trabalhar o perdão. Eu tenho dificuldade de trabalhar a minha humildade, eu vou vir numa encarnação para que eu tenha oportunidade de trabalhar a minha humildade. Mas eu sou um só, o meu espírito é um só, a minha caminhada é uma só. Então, a morte, na realidade, ela não existe. Ela é apenas um passar de lado para a próxima. E se nós levarmos em consideração, pelos todos os estudos que nós já tivemos, nós já passamos por isso várias vezes. Eu tenho a certeza absoluta que nós não estamos passando isso pela primeira vez. Nós já desencarnamos, nós já nos preparamos de novo para reencarnar, desencarnamos de novo, fazemos o balanço das nossas provas e vamos de novo. E estamos aqui, na grande caminhada da perfeição. Nessas condições, quando nós vemos a partida de um ente querido, nós precisamos olhar com outros olhos. Nós nos matriculamos na vida, na encarnação. Programamos lá no plano espiritual que nós precisamos trabalhar uma série de coisas da nossa existência. Escolhemos a forma de viver. Escolhemos até o sofrimento que temos. Às vezes escolhemos uma vida enferma para aprender a ser servido, para aprender a aceitar a pessoa, nos ajudar, a entender que nós não somos potentes. Às vezes nós escolhemos servir. Às vezes nós escolhemos a inteligência. Às vezes escolhemos ser mais toscos.
Às vezes escolhemos ser solitários para valorizar a família. E às vezes escolhemos ser aquela matriarca que leva todo mundo nas costas. E o Pai, na misericórdia infinita, Ele aceita as nossas escolhas. Então, as nossas vidas, sejam elas mais leves, sejam elas mais duras, foram escolhas nossas lúcidas. Porque aqui encarnado, nós temos um véu que nos norteia, que nos embebece, deixa a gente embebecido, a gente fica cego. Mas no plano espiritual, a gente se vê e vê aonde nós estamos tirando nota vermelha. E nós então queremos uma reposição aí. Me dá aula particular, me deixa reencarnar para mim atingir essa nota que eu preciso. E aí vem as nossas provas. O problema todo é que, como nós somos tão ainda pequenos, nós escolhemos pagar os nossos erros ou acertar, eu não gosto da palavra pagar, acertar o nosso passo pela dor. Quanto tempo nós escolhemos vivenciar e acertar e crescer pela dor? Um exemplo, eu fui uma pessoa que não valorizou a família. Família para mim não era nada. Eu falei, você me teve porque você quis, eu vou pôr o pé na estrada, eu não tenho vínculo nenhum com você e eu tô saindo. Quando eu chego no mundo espiritual, eu vejo o erro que eu fiz, a escolha errada que eu fiz, a oportunidade que eu perdi. E eu me arrependo. Nesse arrependimento, eu, em vez de raciocinar, eu me culpo. Eu me chicoteio, igual essas pessoas agora na Semana Santa, que começam a chicotear o corpo, tentando atingir a alma. Então eu precisava fazer escolha diferente. Eu, na minha tosqueza, eu escolho assim, eu quero viver numa forma isolada. Eu quero nascer órfão, ser jogada num canto, não ter ninguém por mim, viver a vida inteira sozinha e morrer ali no abandono. É isso que você quer, filha? Tem certeza que é isso? Não, só assim eu conserto. O pai aceita. Ele até ameniza. Ele tá uma sopradinha, mas é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. Se nós tivéssemos a capacidade de aprender pelo amor, nós escolheríamos diferente. Me manda numa família onde eu vou adotar um monte de criança, onde eu vou cuidar de um monte de gente, eu vou me cercar de trabalho, eu quero uma vida de doação ao próximo. Eu vou aprender a vida em sociedade, aprender a vida em família e vou ser útil. Eu vou aprender pelo amor. Mas a gente não faz essas escolhas. A gente ainda faz as escolhas do sofrimento. E nessa escolha, nós também determinamos o período que nós queremos retornar. Eu quero me matricular por 3 anos. Eu tenho certeza que em 3 anos eu vou completar aquilo que eu deixei na outra existência e eu já vou poder ficar livre dessa situação. Me manda ali por 3 anos com um problema grave, um câncer, aquelas crianças que estão nos hospitais, que a gente diz, por que uma criança tem câncer? O que fez esse anjo para nascer desse jeito? Ninguém nem gosta de cuidar, de olhar, a gente fica com o coração partido. Foi escolha desse espírito. E aí ele vem por 3 anos. E por 3 anos a sua mãezinha batalhando, lutando, o pai, a família, orando, chega em 3 anos, ele tem até uma melhora e de repente, puf. Por quê? É castigo? Deus nos colocou para sofrer simplesmente? Não. Ele escolheu aquele espírito que precisava de 3 anos para poder complementar o seu aprendizado com uma família, um casal que precisava valorizar a vida.
familiar. Precisava valorizar a paternidade, a maternidade. Precisava, às vezes, sair daquela ostra que as pessoas, às vezes, se colocam de fazer um casamento no nascimento de um filho, o chá de bebê é um evento, o quarto é de princesa, mas que depois não cuidam dos seus filhos. E aí, o pai permite que essa criança, né, esse espírito, chegue nesse lar com o comprometimento de 3 anos. E ele sacode aquela família. Ele acorda, desperta para o que é necessário, para o que é verdadeiro, para os verdadeiros valores que estamos aqui. Eu falo 1000 vezes. Esse planetinha não é colônia de férias. Se alguém vendeu esse pacote para vocês dizendo que é hotel 5 estrelas, põe no Procon, porque tá errado. Aqui é aprendizado, é crescimento espiritual. E esse espírito, ele pediu, eu quero me matricular por 3 anos, que é a necessidade dele. Então, acabou a necessidade, ele vai. Ele vai para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E ele vai liberto daquela condição que ele precisava passar de enfermidade, de sofrimento, de submissão, de resignação, para a próxima encarnação sem esse peso. Essa nota já está azul. E nós, espíritos, podemos escolher horas, décadas. Nós podemos escolher o tipo de partida que nós vamos ter. Eu quero uma partida rápida. Pum. Eu quero uma partida longa. Eu quero viver longo, vou ficar longo. Me deixa aquele partida longa que eu possa refletir tudo que eu fiz. Eu quero uma partida no meio da caminhada. Quando todos os meus projetos estiverem para andar, eu quero partir, porque foi isso que eu fiz no passado. Eu interrompi a partida de pessoas a hora que elas estavam no auge, porque eu queria o lugar delas. Então, nós programamos. Toda a família que está envolta a uma perda, porque a gente usa o nome perdeu alguém, porque a gente tem a esperança de achar, sabe? A gente não fala morreu, acabou, foi embora. Não, a gente fala perda. Eu sei porque também já passei por isso algumas vezes. Porque a gente tem a esperança que a gente vai achar. E essa esperança não é errada. Porque nós vamos nos reencontrar. Nós vamos na espiritualidade estar com aquela pessoa. Nós vamos reencarnar de novo com aquela pessoa. Sem contar que nós todos os dias podemos estar com aquela pessoa. No plano espiritual, quando dormimos. Ou às vezes nas nossas atividades físicas. O nosso ente querido se encosta, nos abraça, nos envolve. Nós não percebemos. E nós muitas vezes não valorizamos tudo isso. Nós tínhamos uma psicografia onde a pessoa desencarnada dizia assim: eu estive muito pouco com a minha família. Eu dava 1000 desculpas para não estar nas reuniões, para não participar da vida de cada um vivesse a sua vida. Às vezes eu ligava no aniversário, às vezes eu ligava 2 dias depois. Hoje eu estou aqui te dando um abraço, mas você não pode me ver e você não pode me sentir. Olha como nós fazemos escolhas erradas na nossa vida. E aí, nós, com a nossa revolta do nosso ente querido que partiu, nós nos entristecemos, nós nos abatemos, nós nos revoltamos como aquela moça do começo. E isso nos faz distanciar dos nossos entes queridos. A nossa tristeza é como faca na alma deles. A nossa indignação da partida deles, nossa desistência da vida, é um fracasso para eles. Eles não ficam felizes de nos ver assim. E aí o plano espiritual não permite que eles cheguem até nós para matar as saudades.
porque nós iríamos atrapalhar a caminhada deles no plano espiritual. Se nós tivéssemos aquela consciência da dor alheia, nós não faríamos isso. Se nós amássemos nossos entes queridos, nós iríamos entender. Sofrer, chorar faz parte. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de recomeçar. Não existe erro médico. A dor da perda de uma pessoa é tão grande que nós somos colocados em lugares para justificar aquela morte. Nós caímos na mão de um médico falho. Nós caímos na mão de um motorista bêbado, de um bandido que atira uma bala perdida. E eu falo sempre nas aulas, não existe bala perdida. Existe bala com nome e sobrenome. Ela não vai atingir quem não tem que atingir. Não vai. Mas como ela tem que ser justificada para dar uma amenizada na nossa dor, nós precisamos nos revoltar e jogar a culpa em cima de alguém. Quantas pessoas desencarnaram com atendimento médico? Agora mesmo com a pandemia, antes de estar esse caos. Quantos morreram no aconchego de uma UTI glamourosa, com todos os aparelhos, com os melhores médicos, e partiram. Era o jeito deles partir. Agora, por que alguns não conseguem leito? Por que alguns vão morrer na porta do hospital? Por que alguns chegou na vez de não ter oxigênio? Era a escolha, a necessidade desse espírito, a prova que ele precisava passar para atingir a nota azul. Não adianta a gente ficar blasfemando, culpando, processando, porque essas pessoas que falharam, entre aspas, para serem o instrumento da partida do nosso ente querido ou da nossa partida, eles têm a conta deles certa. Mas não é com a gente. Nós resgatamos, nosso ente querido resgatou a forma de voltar ao plano espiritual. Quem foi o instrumento vai ter que resgatar ainda. E sabe Deus como? O evangelho está aí. Ele fala, os escândalos hão de vir. Ai por quem venha os escândalos. Desde que o mundo é mundo, existe o nascer e o morrer. É muito, muito alegre, muito bom a gente ter a notícia que nasceu uma criança na família. Oh, abençoado seja! É muito bonito a gente ter um filho que nasceu, a gente ama, a gente protege. E a gente diz que está acima de tudo na vida da gente. Mas o difícil é a gente amar ele o suficiente para abrir a mão e devolver ele para o verdadeiro Pai, que é o Criador. Porque enquanto nós ficamos lamentando a morte dos nossos entes queridos, eles continuam no sofrimento. Enquanto nós não aceitarmos que existe a necessidade de nascer e morrer, que faz parte do processo da vida desde que o mundo é mundo, nós vamos sofrer e fazer sofrer. Se nós estivermos com a nossa data marcada, nós vamos partir. Ninguém vai antes da hora. Se nós cairmos na mão de um médico negligente e não for a nossa hora, os mentores amigos, o Pai Criador vai alertar para que outro médico entre na hora e dê uma opinião, porque não era a nossa hora. Agora, se for a nossa hora, é a nossa hora. O que está no nosso destino é nosso, o que não está, não será. Se nós não acreditarmos nisso, nós não acreditamos mais em Deus. Nós não acreditamos na onipotência do Pai Criador. Nós não acreditamos mais que não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Então não dá mais para viver. Nós vamos cair no desespero,
nós vamos cair na depressão, nós vamos cair nas aflições. E hoje, mais do que nunca, um companheiro nosso me alertou ontem quando eu falei que eu ia falar sobre esse assunto. Nós estamos morrendo psicologicamente. Nós estamos morrendo antes de ficar enfermos. O medo está nos paralisando, o medo da morte, o medo da incerteza, o medo da dor. E eu volto a falar, gente, o que é nosso é nosso. A minha sogra, sábia, ela falava uma frase muito interessante. Não se preocupe com a morte, que ela certa está. Se preocupe com a vida, porque você está na caminhada. Então, não se preocupe com a morte. Ela está certa, ela está marcada. Se preocupe como você vai traçar até chegar lá. Porque nós não temos assim 2 horas, 3 minutos, 6 segundos, vamos desencarnar. Por volta de. Nesse por volta de que a gente possa vencer os nossos obstáculos. Vencer as nossas provas. Ter o nosso aprendizado, nos preparar para a partida. E nós precisamos também pensar nisso para aqueles que estão indo. A fila está marcada. O plano espiritual está recolhendo esse pessoal todo. Não só de coronavírus, porque se vocês sabem muito bem que não é só de coronavírus que está morrendo. Está morrendo gente todo dia, de tudo quanto é coisa. E nós temos tanto medo, tanto medo, tanto medo, que às vezes nós abaixamos a nossa vibração, prejudicamos nosso corpo físico e qualquer coisa nos abate. Porque as nossas células, que são o exército que combatem as coisas do nosso corpo, elas estão enfraquecidas. Às vezes nós perdemos a vontade de comer, nós entristecemos de assistir as programações de televisão, morreu não sei quanto, morreu não sei quanto, morreu não sei quanto, morreu não sei quanto. E esquecemos de aceitar que era o destino deles, a matrícula deles venceu, se formaram, está na hora do retorno. O retorno para uma pátria maravilhosa e se preparando para reencarnar em outros e outros estágios. Outros na Terra, outros em outros lugares, como foi um alerta também de uma mensagem essa semana. Muita gente diz assim, está sendo uma purificação, os que não perdoam, as pessoas que não evoluíram estão saindo. Não, está saindo quem tem que sair. Está saindo gente preparada, gente que não está... Está saindo quem tem que sair, gente. Isso nós precisamos colocar na nossa vida. Trabalhar hoje o nosso interior. Aquela pessoa que tem ódio, que tem uma mágoa muito grande, que vai destruindo o seu fígado, vai desenvolvendo uma enfermidade, ela pode sair antes da hora. Isso é sair antes da hora. Não é um erro médico e a bala perdida que nos leva antes da hora. Uma tristeza profunda, uma mágoa profunda, uma baixa estima, faz com que um nódulozinho no seio vire um câncer que nos leva. Nós precisamos trabalhar pelo nosso equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional, ele vem do conhecimento. Ele vem da aceitação. Ele vem da certeza de que as pessoas que nos cercam, uma hora elas vão partir. Uma vez eu fui fazer um samaritano, gente, na casa de uma família, onde a senhorinha já estava com os seus 96 anos. E me chamaram porque ela estava com uma gripezinha, para se eu pudesse fazer um samaritano para ela. Samaritano é um evangelho, onde a gente faz uma projeção de luz e a gente dá uma sustentação para aquela família e o espírito. Eu cheguei lá, conversei antes com a família, me inteirar do assunto e depois, então, eu pedi para me dirigir até a pessoa, né? Nosso grupo. Quando eu entrei no quarto da pessoa, a pessoa, gente, era simplesmente um amontoado de ossos em cima da mesa, da cama. Ela era pele e osso, as mãozinhas já toda atrofiada, ela estava assim, ela só fazia assim. E a família
conversando com ela como se ela tivesse ali totalmente inteira. Você tá com frio? Quer que eu ponha uma coberta na sua perna? Olha, essa moça veio aqui, esse grupo veio aqui orar pela senhora. Depois eu vou te dar sopinha. E você viu como tá lindo o dia? E eu fiquei observando. Aquele espírito, ele estava preso por uma cordinha, gente, por uma cordinha assim tão fina. E ele não partia por egoísmo da própria família. Eu fiz as orações e depois de sair, eu conversei com a família. E eu falei, gente, quanto tempo ela está assim? Ah, não, ela começou com uma tosse ontem. Eu falei, não, há quanto tempo ela está assim, imóvel? Ah, já faz algum tempo, já faz algum tempo. E o médico diz o quê? É a idade, né? Mas você sabe, ela é forte. Até um ano atrás, ela ia passear com a gente, ela é o esteio da família, ela reúne todos nós, ela mantém nós unidos. E eu fui muito sincera. Quem me conhece sabe que eu sou um elefante na loja de cristal. Eu falei, gente, a sua mãe não tá mais aí. Ela não interage mais. Você me disse que ela era alegre. Ela não sorri mais. Você me disse que ela adorava passear. Ela está presa numa cama na qual ela não consegue mexer os dedos, os pés, o pescoço. Será que não é um egoísmo de vocês? Para que vocês aprendam a viver unidos, manter ela nesse estágio? Se vocês realmente amam a ela, liberta sua mãe. Deixa ela partir. Ela já fez o que ela tinha que fazer aqui. Na hora, 2 filhos se revoltaram. Eu falei, eu coloquei para eles, é a minha opinião, é o que eu aprendi e é o que eu acho que vim fazer. Livre-arbítrio de vocês. Deitei logo e me retirei. Um dos filhos veio atrás de mim e falou, eu preciso trabalhar isso nos meus irmãos. Realmente a minha mãe precisa partir. Eu falei, então converse com eles, porque deixar partir também é amar. 2 dias depois me ligaram que ela tinha desencarnado. Por isso que eu falo, gente, a perda de entes queridos, voltando a colocar na perda de entes queridos, nós precisamos entender, isso vai acontecer. Se a necessidade deles for jovem, vai acontecer. Se a necessidade deles for mais longa, vai acontecer. Hoje mesmo no grupo dos samaritanos e no grupo dos trabalhadores foi pedido por um bebezinho que estava sofrendo há muitos dias e hoje fizemos as orações. Não estou dizendo que as orações levou ele ao desencarne, mas ele se fez cumprir. Hoje ele desencarnou. Provavelmente a família não entende, neste momento, qual era a missão desse bebezinho. Mas Deus sabe. E o plano espiritual recebe. E existe a equipe de Meimei que recolhe esse bebê. Ninguém fica desamparado. Ninguém fica desamparado. E nós vamos, com certeza, nos reunir. Porque quando existir laços afetivos verdadeiros, nós nos encontramos novamente para dar continuidade ao amor que já existe entre nós. Quando nós existirmos desavenças, infelizmente nós também vamos nos reencontrar, mas não de uma forma tão feliz como nós desejaríamos que fosse. O Evangelho do capítulo do item 21, ele diz que até é uma bênção, às vezes quando o Pai recolhe um espírito na nossa concepção antes da hora, antes que ele se prejudique mais, ele volta para a pátria espiritual, porque ele já estava com a caderneta muito vermelha. E antes que ele se prejudique mais, o Pai o retira por misericórdia divina. Por isso, gente, esse tema é doloroso, é um tema onde nós estamos vivenciando neste momento, a todas as horas, a todos os minutos se fala de morte.
mas vamos nos apegar ao Evangelho. Vamos nos apegar nas certezas que nós temos na nossa existência. O Pai está no comando de todas as nossas existências. Tudo está sobre as mãos do Cristo. Tudo está sobre as mãos do Criador. Jesus veio nos ensinar, veio nos alertar. E nós ainda teimosos, né? Estamos aqui relutando. Quando Jesus foi colocado para ressuscitar Lázaro, ele dizia: Lázaro não está morto, Lázaro apenas dorme, porque ele sabia que Lázaro estava num estado de letargia e catalepsia. Jesus era sábio, Jesus tinha a mediunidade, a energia, tem e hoje muito mais. E ele então disse: Lázaro não está morto, ele apenas está dormindo. Então Jesus impõe as mãos sobre ele, reativa os centros de força que estavam danificados e Lázaro volta à vida. Se Lázaro realmente tivesse sido desligado pelo Criador, Jesus, como seu filho, não iria derrogar as leis dele. Porque uma vez que o Pai determinou que está na hora do nosso retorno à pátria espiritual, nós vamos retornar à pátria espiritual. Na nossa hora, no nosso momento, do jeito que nós necessitarmos, da forma que nós precisarmos para poder evoluir mediante o nosso processo da caminhada. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu espero que não. Eu acho que não. Nós vamos agora passar, eu não tenho noção da hora que eu acabo esquecendo do relógio. Nós vamos passar agora aos tratamentos espirituais, tá? Todos os trabalhadores, por favor, neste momento, unam o pensamento, se coloquem à disposição do plano espiritual, como se nós estivéssemos na nossa câmara de passe, para que nós possamos doar, fazer o tratamento de todas as pessoas que estão sendo assistidas. Não esquecendo da urna de vibração, não esquecendo dos pedidos que chegam a toda hora sobre nós. Então nós vamos serenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento em Jesus, rogando a espiritualidade maior que possa nos assistir, trazendo sobre nós uma luz dourada intensa, aonde vai sendo higienizado todo o nosso pensamento, retirando de nós os medos, as negatividades, os envolvimentos dolorosos. Não podemos esquecer que os nossos irmãozinhos desencarnados, despreparados, aflitos, possam se achegar até nós. Vamos pedindo que o Criador os ampare, os ilumine. Então nós vamos desprendendo dessas negatividades que possam atraí-los. Deixe que o Criador cuide de cada um deles. Vamos pedindo ao Criador que tire essa inquietação do nosso peito, que os momentos possam ser bem vividos enquanto estivermos aqui, produtivos. Permita, Senhor Jesus, que a nossa Mãe Maria de Nazaré, neste momento, nos envolva nos seus braços, derramando a sua luz de paz, de amor, de carinho, trazendo em nós aquela certeza que estamos sendo amparados, que estamos sendo vigiados, que estamos sendo carregados pela equipe de Maria. Traga de nós a confiança, a fé, a esperança. O mundo não vai acabar. O Pai não criou as coisas para destruir. Apenas existe uma renovação para que apareça o melhor, o novo. E isso nós podemos colaborar com o nosso otimismo, com a nossa alegria, com a nossa esperança, com a nossa força, não sendo aquele fermento velho para colocar em massa nova. Vamos ser um fermento bom para produzir massas boas. Ajuda-nos, Senhor, a mudar o rumo dos nossos pensamentos.
Pedimos à equipe médica que possa atender a todos os pedidos de socorro, aquela caixa, aquela urna de vibração, aqueles pedidos que chegam ao nosso coração, que nós possamos doar amor, doar força, doar equilíbrio às pessoas que necessitam nesta hora. A vida é uma corrente, é uma roda. Hoje, por eu não ter que dar o testemunho de uma enfermidade, o Pai me escolhe para que eu possa estar forte e dar a mão para quem está hoje dando o testemunho da enfermidade. Amanhã ele mais forte pode dar o testemunho do força para me puxar da minha fraqueza. Essa é a função de estarmos aqui. Ajuda-nos, Mãe, para sermos esta luz, esse caminho, aqueles que mais necessitam neste momento. Vamos agora unindo os pensamentos, olhando por cada pessoa que esteja em sofrimento, olhando pelo país, olhando pelo mundo, olhando pelos governantes, lucidez, Senhor, meu Deus, para aqueles que estão regendo os povos, humildade, que nós possamos derramar sobre cada dirigente de nação a solidariedade. Não há necessidade de eu guardar os conhecimentos, as vacinas, os medicamentos, para armazenar, não sabendo o dia de amanhã. Traga lucidez, Senhor, à humanidade. Reforça aqueles que estão na linha de frente, que eles não desistam, que eles façam o trabalho deles com amor, foi o que eles escolheram para essa existência. Envolva, Senhor, aqueles desencarnados, muitos deles despreparados para chegar ao mundo espiritual. Que o manto da nossa Mãe Maria de Nazaré os acalente, adormeça, os recupere. Mas para isso, Senhor, precisamos da força dos que ficam, da resignação e aceitação daqueles que ficam, para dar força àquele que vai. Pai Celestial, fortalece as casas de oração, mesmo fechada, os grupos de oração, que nós possamos nos manter firmes para poder ser aquela mão estendida na hora necessária. Senhor, olhe pela nossa família, pelos nossos entes queridos, que nós possamos ter a Tua proteção divina. Pai, olhe por nós, nos abasteça da Tua luz, nos abasteça do Teu Evangelho, porque através do conhecimento vem a aceitação. Através de entender que Deus não nos castiga, que Ele apenas nos dá a oportunidade, que nós vamos poder caminhar serenamente para a evolução e para chegar a Ti. Assim seja, Pai. Muito obrigado a todos por poder estarem comigo, por eu poder ver esses rostinhos gostosos. E agora, naquele copinho de água que vocês colocaram, tomem com serenidade, sabendo que ali está o medicamento necessário para a necessidade que estamos passando neste momento. Quinta-feira teremos o Evangelho de novo com a nossa companheirinha e estamos aqui juntos. Fiquem em paz.